No próximo capítulo da novela número 309, na casa da Lali, o clima era de festa. Noor elogiava animadamente a comida preparada por Sungu, enchendo a sala com palavras de satisfação. Feliz, com um sorriso maroto, comentou que agora que tudo estava bem entre eles, só faltava marcarem o casamento. Lali e Onur trocaram um olhar cúmplice e antes que pudessem responder, Pilinsu já estava prestes a bater na porta. Lali disse com um sorriso tímido que logo se casariam, e nesse instante, Sungu começou a cantar de alegria. As palmas surgiram naturalmente, todas estavam contagiadas pela felicidade. Do lado de fora, Pilinsu continuava insistente na porta. Lali olhava discretamente para o relógio, como se estivesse esperando por alguém. A mãe de Sungu, no entanto, se adiantou, afirmando que não era ninguém importante. Mas Sungu, curiosa, foi abrir. Enquanto isso, no portão, Yildiz e Fikret chegaram em seu carro. Com rapidez e descrição, abordaram Pilinsu e a fizeram entrar. Assim que ela entrou no carro, partiram com ela, deixando o local em silêncio. Sungu, ao abrir a porta, não encontrou ninguém. Voltou para a mesa com um ar confuso e Lali perguntou quem era. Sungu deu de ombros, dizendo que provavelmente era só algum moleque que tocou a campainha e fugiu. Comentou rindo que Lu fazia muito isso. Rindo também, disse que Sungu sempre se comportava como um menino. Onur, curioso, começou a perguntar como Lali era quando criança, e a conversa seguiu leve. No carro, Pilinsu indagava irritada o que eles queriam com ela. Fikret respondeu que havia algo importante a ser dito, mas que falariam na frente da mãe dela, em sua casa. Pilinsu bufava de raiva, enquanto Bitu, muito nervosa, recebia Eron. Ela queria saber de Feliz. Eron respondeu que ela não quis vir. Bitu se desesperou, dizendo que não queria falar sobre Feliz naquele momento, pois precisava pensar na Pilinsu. Revelou que Pilinsu estava indo à casa de Lali para contar a Sungu sobre o contrato do casamento de Lali e Onur. Eron, surpreso, disse que isso era bom. Bitu o repreendeu. Aquilo poderia levar Onur a demitir Pilinsu, cortar relações com ela, e isso não seria bom para eles. Revelou ainda que naquele dia, Pilinsu estava furiosa na empresa porque Lali havia tomado café da manhã com Onur. Ela não esperava que Lali se aproximasse tanto dele. Agora Bitu e Eron estavam confusos, sem saber o que fazer. De volta à casa de Lali com um ambiente mais calmo, Sungu e Onur ficaram a sós. Sungu, com sinceridade, pediu desculpas por tudo o que havia dito. Explicou que quando se tratava de suas filhas, se tornava um leão. Disse que ao ver as fotos e fofocas nos jornais, agiu por impulso. Onur respondeu com serenidade, dizendo que não guardava mágoas, que só queria ser tratado como um filho, porque amava muito Lali e ficaria com ela para sempre. Na casa de Eron, ele se jogou na cama, aliviado. Disse a si mesmo que fazia tempo que não podia se esticar daquele jeito, pois ela sempre estava ao lado discutindo e gritando. Sentiu saudade. Perguntou-se se ela estaria feliz, se seguiria em frente com outra pessoa, se o esqueceria. Eron então começou a chorar, dizendo que não permitiria que ela o fizesse chorar novamente. Mais tarde, na casa de Sungu, Lali chegou com um bolo. Sungu, animada, achou que era o aniversário de Onur e começou a cantar parabéns. Lali negou com gestos, e Sungu perguntou então o que estavam comemorando. Onur explicou que era pelo novo trabalho de Lali. Achava ótimo ela trabalhar com ele, e que seria uma boa fase. Lali confessou estar insegura, mas todos a incentivaram. Era uma comemoração pela nova fase profissional e pela reconciliação deles. Quando perguntaram sobre o casamento, Lali afirmou que seria em 2 semanas. Sungu tentou reduzir o tempo dizendo que seria em 1, e elas riram. Lali disse que falaria com seus pais ainda naquele dia. Enquanto isso, a mãe de Pilinsu tentava desesperadamente falar com a filha, que não atendia. Na casa dela, Yildiz e Fikret chegaram com Pilinsu. Ela perguntou irritada o que queriam. Fikret contou que Onur e Lali iriam se casar, e que quando o pai dele faleceu, deixou um testamento surpreendente. 51% da empresa iriam para o primeiro neto que se casasse e tivesse filhos. Se o casamento não acontecesse, Eron herdaria tudo. E todos sabiam o que isso significava. Era pela empresa e pelo futuro de todos. Yildiz explicou a Pilinsu que se ela contasse a verdade a Sungu ou revelasse que causou o desmaio de Lali no casamento anterior, Onur nunca a perdoaria. Ela teria que esperar. Depois do casamento talvez houvesse uma chance. Mas agora precisava se calar. Na casa de Lali, Sungu e Lali acompanhavam Onur até a porta. Ele agradeceu pela bela noite. Sungu se afastou para deixá-los a sós. Onur perguntou sobre o hospital e a decoração.
Lali disse que ficou tudo lindo. Contou também que falou com o Dr. Onur e decidiu que não se consultaria mais com ele. Ele pediu desculpas por tudo que havia dito. Onur garantiu que aquilo já não importava mais, o que importava era que estavam bem e que logo se casariam. Ele a abraçou e se despediu. Em casa, Fikret e Yıldız comentavam aliviados que haviam chegado a tempo para impedir Pelinsu. Se ela tivesse falado, tudo estaria perdido. Esperavam agora que ela entendesse e se contivesse. Enquanto isso, a funcionária da casa de Yıldız ligava para Bitu contando que a dona havia impedido Pelinsu no último minuto. Bitu ficou radiante. Perguntou como ela soube, mas logo descartou a importância disso. Até Serir ouviu a conversa e se escondeu para não ser vista. Murmurou sozinha. Finalmente, Yıldız fez algo de útil. Na casa de Sungu, a atmosfera era leve e acolhedora. Sungu, Lali, Nergiz, Nilüfer e Feliz estavam reunidas, conversando entre sorrisos e expectativas. Sungu, sempre preocupada, perguntou se Lali tinha certeza sobre o casamento. Lali confirmou com firmeza, e Sungu então comentou que tudo estava bem. Mas Sungu ainda hesitava, havia aquela presença incômoda de Pelinsu. Feliz, tentando tranquilizar todas, afirmou com convicção que não era motivo de preocupação, Lali era sua melhor amiga, e ela cuidaria para que nada atrapalhasse. De repente, Lali quis saber quem havia enviado aquele arranjo de flores para Onur. Em nome dela. Sungu, visivelmente desconfortável, alegou dor de cabeça e se retirou para o quarto. Nilüfer então revelou que tudo fora ideia de Sungu, inclusive passaram o perfume da Lali no cartão que acompanhava o buquê. Curiosa, Lali pediu para saber o que estava escrito no bilhete. Enquanto isso, Onur chegava em casa e encontrava Yıldız irritada. Ela perguntou sem rodeios como havia sido o jantar. Onur disse que tudo ocorrerá bem. Quando Yıldız quis saber se Sungu havia se desculpado pelas ofensas passadas, Onur respondeu que aquilo já pertencia ao passado. Mas Yıldız não aceitava esquecer tão facilmente. Queria suas próprias desculpas. Fred, tentando aliviar o clima, mudou de assunto e quis saber sobre o casamento. Onur contou que ele e Lali se casariam em uma semana. Não haveria festa, apenas uma cerimônia oficial e depois, um jantar íntimo com os mais próximos. Mais tarde, enquanto Onur pensava em Lali em seu quarto, Lali também refletia sobre ele no seu. Onur lhe enviou uma mensagem perguntando se ela estava acordada, e ela respondeu que sim, estava pensando nele. No dia seguinte, Yıldız, toda animada, ligou para Hizmet para contar que o casamento seria no próximo sábado. Após desligar, ela comentou com Fred que ligaria para Bitu, apenas para ver sua reação. Onur tentou convencê-la a não fazer isso, lembrando que talvez Bitu estivesse triste com a separação de Eren e Feliz. Yıldız, porém, ignorou o pedido. Ligou para Bitu com entusiasmo e comunicou sobre o casamento. Bitu, fingindo alegria, disse que todos iriam juntos. Yıldız, sarcástica, comentou que todos menos Feliz que havia saído de casa. Ela é inteligente, decidida e tem caráter. Por isso o gosto dela, disse, o que fez Bitu desligar furiosa. Yıldız caiu na risada com a reação. Na casa de Bitu, ela jurava que impediria esse casamento. Sadit, observando sua encenação, comentou que ela devia ser atriz, e percebeu que Eren estava triste. Perguntou-lhe o que havia de errado, mas ele não quis falar. Na casa de Sungu, o café da manhã estava sendo compartilhado por Lali, Sungu, Nergiz, Nilüfer e Feliz. Foi então que Feliz convidou todas para almoçar em um restaurante. Sungu brincou, dizendo que mal tinham terminado o café e já se falava em almoço. Feliz respondeu que sempre acordava pensando no que comeria ao longo do dia. Mas em meio à descontração, ela se desculpou com Sungu, achando que estava sendo um peso. Sungu, carinhosa, respondeu que não era nada disso e incentivou Feliz a fazer as pazes com Eren. Ela acreditava que ambos ainda sentiam falta um do outro. Feliz, porém, estava insegura. Eren era orgulhoso. Sungu a aconselhou a ter paciência e usar seu charme. Enquanto isso, Kurtu esperava Nilüfer para levarem a filha à escola, e aproveitou para convidar as duas para tomarem café da manhã fora. No carro, Onur e Samet conversavam. Onur comentou que em 10 dias finalmente se casaria com Lali. Samet se mostrou confuso, preocupado com a reação de Nesrin. Nesse momento, o telefone tocou. Era a própria Nesrin. Ela queria conversar pessoalmente, pois sua mãe havia visto Samet com Kurtu. Disse que ele poderia ligar quando quisesse. Samet ficou visivelmente animado.
Enquanto Niloufer e Kurtul conversavam, ela exigiu saber o que Kurtul fazia com Samet. Ele acabou revelando que Samet também era motorista, o motorista de Onur. Na casa de Lali, ela comentou que era a hora de Sungu pedir desculpas a Eldis. Ao mesmo tempo, Eldis conversava com Fred e Kismet. Kismet dizia que era importante que ela e Sungu conversassem sobre o casamento. Eldis resistia, lembrando que Sungu havia sido grosseira, mas Kismet acreditava que ela, sendo sensata, procuraria Eldis. Mais tarde, Sungu decidiu, enfim, procurar Eldis e combinaram um encontro na floricultura para conversarem sobre o casamento. Na casa de Eldis, Giselle, observando tudo, comentou com ironia que sua sogra parecia gostar mais de Sungu do que dela. Pediu então mais um pedaço de bolo, como quem tentava, ao menos, adoçar o próprio orgulho.